They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone. A mãe, na escola avisavam que devia se queixar a professora e o pai e a mãe tinham problemas, portanto, fui fazendo uma série de comparações. E vendo o que no nosso país também um dia pudesse ser feito, no sentido das pessoas viverem mais felizes. Fui crescendo nesse paralelismo. Obviamente, os meios onde nós andamos, as vivências a que nós estamos expostos, moldam a nossa forma de estar. E eu acho que o angolano é especial e é mais criativo por causa das dificuldades que todos nós vivemos no tempo do Partido Único. Porém, eu creio que também há uma certa dificuldade da nossa sociedade em adaptar-se a uma maior democracia, porque essa doutrina do marxismo-leninismo de extrema esquerda que nós vivíamos no tempo do Partido Único ainda está muito enraizada nas mentes e no modus operandi da maior parte dos altos dirigentes que ocupam cargos no nosso país, que, coincidentemente ou não, são pessoas mais velhas, que já passaram em larga escala dos 50, 60 anos de idade e que também já estão a transmitir essas doutrinas e modus operandi a jovens que até ainda só estão na casa dos 20, mas que não tiveram outras vivências e que já estão a aprender esses métodos de ameaçar as pessoas que pensam diferente, de fazer comportamentos de intimidação, de ser intolerante a opiniões diferentes. E eu, quando regresso para Angola, já com 24 anos de idade, já licenciada em produção de imprensa, especializada em produção de televisão, de órgãos de comunicação, eu vim já ciente que em tudo que eu tocasse e tudo que eu fizesse, iria imprimir o melhor de mim dentro do possível, no sentido de ajudar o país a andar para a frente em matéria de uma maior democratização, de uma maior abertura, de uma maior tolerância, porque eu não vou negar, aquilo que aconteceu a doutora Maria Luísa Abrantes, minha mãe, marcou-me muito. As perseguições que eu vi acontecerem no seio do MPLA, do MPLA para pessoas ligadas à oposição, de pessoas da oposição entre si, marcou-me muito negativamente. Se há algo que eu me debater sempre para que seja extinto em Angola, é que nunca mais persiga ninguém por ter uma opinião diferente a outra pessoa, seja política, seja em qualquer matéria. Ainda que a opinião dessa pessoa seja que o governo deve cair e deve haver novas eleições, por exemplo, é um direito constitucional de qualquer cidadão pensar isso. Se ele conseguir convencer a maior parte dos outros cidadãos que isso deve acontecer e os deputados acharem que sim, é um direito que ele tem. Ele não tem que levar surra, ele não tem que ser preso, ele não tem que ser batido, ele não tem que ser nada. E eu não gosto de falar disso publicamente, mas eu sei que há pessoas dos movimentos 15+2 que sabem que eu mexi todas as influências que tinha, que eram pouquíssimas, no sentido de fazer ver também a alguns mais velhos que aquilo não estava certo. Não porque eles não tivessem exagerado quando fizeram aquele vídeo que depois nós vimos, em que incitavam de facto uma desordem que até tinha que morrer mulheres e crianças. Aí eu acho que os revus excederam-se e talvez por essa razão tenha acontecido o que aconteceu, mas podia-se ter evitado eles terem chegado a terem essas ideias se desde o início, quando começaram-se a manifestar, tivessem sido chamados por um governador provincial da província onde estão a fazer uma manifestação. Olha, mas senhores, vocês vão sentar aqui no conselho, vão escolher um representante, vai sentar-se aqui no conselho provincial, vamos reunir periodicamente e os senhores vão dar a vossa opinião sobre aquilo que vocês acham que deve ser feito para corrigir com os meios que nós temos. Os meios são esses. Qual é a vossa opinião? Já não tinham motivos para continuar a protestar. Queremos que o presidente saia, já está há muito tempo. Muito bem, façam uma explanação ao Parlamento, manifestem-se, continuem-se a manifestar pacificamente. Se vocês conseguirem convencer os deputados, muito boa sorte. Agora, não era criar aquele clima de intimidação, de guerra, ao ponto de chegarem as coisas onde chegaram. Há hoje na sociedade angolana pessoas que acreditam que há mais liberdade. Há mais liberdade para criticar o José Eduardo dos Santos e tudo que não esteja ligado a João Lourenço. Porque, olha, eu sou deputada e fui ameaçada de morte dentro da plenária da Assembleia Nacional. Nunca ouvi falar nenhum deputado que foi ameaçado de morte dentro da Assembleia Nacional no tempo do presidente antigo. Podem ter acontecido outras coisas, mas se há deputado que fugiu do país, se há deputado que tem medo de falar, então melhorou o quê? Melhorou a possibilidade das pessoas falarem mal de Eduardo Santos, que isso é que o próprio Presidente da República atual promoveu e aplaude e quer. Mas isso não será uma nova forma de majulação? A meu ver,
essa melhoria das liberdades, da liberdade de expressão, não é algo que está a ser dado pelo Presidente da República nem pelo Governo, é algo que os cidadãos estão a conquistar, porque era óbvio que José Eduardo Santos, por ter entrado no poder, como entrou com a morte do Presidente Agostinho Neto, em tempo de partido único, em tempo de pena de morte, ter tido a legitimidade de nos dar a paz, era alguém que nós tínhamos mais dificuldade de enfrentar. Porque vinha-se com uma cultura do medo que já tinha sido deixada do tempo de Agostinho Neto, do 27 de maio. E com essa mudança em que o próprio Presidente Eduardo Santos reconhece que houveram erros, que ele próprio diz que vamos corrigir o que está mal, é o próprio Presidente Eduardo Santos que na altura já estava a dizer que as pessoas agora tinham que falar. E o atual Presidente também vendeu essa campanha, mas na prática as coisas são diferentes. Por que é que eu estou fora do país? Por mais que haja atestados médicos e etc, todo angolano sabe porque que eu estou fora do país, é porque há liberdade de expressão. Ainda voltando à questão dos revus, nunca ouvimos o pensamento do Presidente Eduardo dos Santos, que por sinal é seu pai. O que é que ele pensava sobre o assunto? Bem, eu não posso falar pelo engenheiro José Eduardo dos Santos, mas quando eu, como cidadã, na altura, e como deputada que tive acesso a falar, então na altura também com o Presidente da República, e dizer que havia insatisfação por parte da juventude, porque achávamos que estavam a ser excessivos na prisão dos jovens. Ainda não tínhamos visto o vídeo em que eles diziam que temos que fazer confusão, temos que fazer com que os polícias nos batam, depois íamos dizer ao exército que para não se meter e morrerem crianças, antes de vermos esse vídeo. Eu era uma das pessoas que estava a fazer campanha porque tinham que ser libertados, porque achávamos que era um exagero, eles só estavam a fazer a sua liberdade de expressão e deviam ser ouvidos e tal. E a minha resposta que me deu o engenheiro José Eduardo Santos foi: mas em Angola existe separação de poderes e não posso ser eu a mandar libertá-los, porque senão estou a dizer que estou a violar a separação de poderes. Passado um tempo, coincidência ou não, sai uma lei da amnistia que permitiu com que os revus fossem libertados, que foi aprovada pelo Parlamento e ratificada pelo então Presidente da República, José Eduardo dos Santos. E eu também sei, como foi dito por familiares de Luata e Beirão, que o Presidente da República na altura mandava enviados lá à prisão ou a falar com a família para garantir que ele comesse ou que levasse algum tipo de injeções de vitaminas ou etc, preocupado com a saúde e que o jovem não falecesse dentro da prisão, preocupado com a saúde dele. Portanto, assim, no nosso país há muitas nuances que nenhum de nós irá saber, porque nenhum de nós é Deus. Mas a verdade é que, para mim, no caso dos revus, houveram excessos dos dois lados. E quem começou a provocar os excessos foi o lado do governo, por não ter decidido dialogar, por ter continuado a usar a força, o braço de ferro, ao ponto dos jovens começarem depois a pensar coisas como bater nos polícias, os polícias baterem-nos, depois o exército vem aí, quer dizer, levarem a juventude, por causa da intolerância do próprio Estado, a ter ideias de querer fazer primavera árabe, de querer provocar, quer dizer, o caos e serem levados ao extremo. Porque eu acho que um jovem que se sente ouvido, que se sente chamado para ser parte da solução e não visto como parte do problema, ele não quer arriscar a vida dele, que é para ir fazer confusão a ponto de ir para a cadeia e tudo mais. Portanto, o governo ali falhou. Mas os jovens também, ao terem querido ser extremistas e feito aquelas reuniões que vimos depois em vídeo, também perderam a razão. Então eu acho que é um episódio que foi ultrapassado, do qual ficou triste memória e que deve servir para todos de lição de que o diálogo é sempre a maneira de prevenir o pior. Mas digo uma coisa, eu não devia ser eu a dizer isso, mas eu gosto de ser coerente. Talvez aquilo que aconteceu, as manifestações, o movimento Revu e tudo mais, tenha sido necessário para que hoje estejamos a ter a liberdade de expressão um pouquinho melhor para quem fala mal do José Eduardo dos Santos e do MPLA, porque os que falam mal do João Lourenço, do Dr. João Lourenço na TPA, depois já não são mais convidados. Uns até estão no ar, como aconteceu com a senhora Filomena, que agora já é chamada para o Conselho de Ministros, até mandam desligar a programação e fica a dar publicidade durante não sei quanto tempo para a senhora não aparecer na televisão. O Raul Danda foi cortado dos debates. Isto é liberdade de expressão? Enquanto jovem e política, o argumento de que os jovens, portanto, os revus pretendiam dar um golpe de Estado, tinha sustentação, era crível? É assim, por aquilo que eu acabei de dizer, depreende-se que eu
A leitura que eu tenho, que era a leitura que todos tínhamos, desculpa, mas não vamos também ser ingênuos, eles queriam provocar uma queda do regime, eles queriam fazer uma primavera árabe. Já nas últimas, quando vimos o vídeo dos jovens a fazer o plano, era exatamente o plano e a estratégia que levou a que a primavera árabe acontecesse o que aconteceu no Egito e em outros países, na Tunísia, etc. Eles queriam provocar aquilo para fazer cair o governo com uma revolução. No final criam isso. Mas criam isso por quê? Porque andaram a tentar ser ouvidos, andaram a tentar manifestar-se, e ninguém sentou para conversar com eles. Porque no nosso país, devido também à cultura africana, que deve evoluir, ninguém ouve os mais novos. Os mais velhos acham que são donos da razão e não têm que ouvir ninguém. E depois acontecem essas coisas. Veja o meu caso. Olha a situação em que está o MPLA face José dos Santos. Há necessidade disso? Não se pode dialogar? Olha, e uma coisa de que eu me orgulho muito, porque perguntou-me se aos 40 anos de idade ter tido as vivências que eu tive também moldou o meu caráter, a minha personalidade. Uma das coisas que eu me orgulho muito mesmo é ter acontecido uma grande divergência entre a minha mãe e o partido MPLA, ela ter saído do MPLA e ter se tornado uma pessoa vista pelo MPLA como opositora ao regime. Porque eu aí aprendi na prática a ter que viver em democracia, porque tinha pai e mãe que muitas vezes estavam em lados diferentes completamente de uma matéria. Eu sou do MPLA, portanto estava do mesmo lado que estava o meu pai, mas adoro a minha mãe. Tive que aprender a viver e conviver na diferença, na unidade, na diversidade, na prática. E talvez por isso, e os meus colegas da oposição não me deixaram mentir, desde que eu entrei em 2008, sempre olhei para os colegas deputados da oposição com o mesmo respeito, a mesma consideração que olho e olhava para os meus colegas do MPLA. Por alguns até, um ou outro da oposição, que me tratavam de facto extremamente bem, até passei a ter mais consideração por outros do meu partido, que me destratavam porque, sabe que no nosso partido, quando nós temos um problema com alguém, estendemos o problema a mães, filhos, pais, etc. Então, quer dizer, não gosto da Miluxa porque essa filha da Miluxa é suspeita e tal, não sabemos em que lado está esta miúda, não sei o quê. Outros já está aqui para ouvir, vai dizer ao pai, porque não está. Os que foram exonerados pelo engenheiro Eduardo Santos já não podiam olhar para a minha cara, etc, etc. Com a oposição nunca tive esse problema. Por acaso nunca tive esse problema. E sempre me dei bem com todos. Quizá também por causa dessas minhas vivências. Acabei até, porque as pessoas trabalham juntas, convivem juntas, e não está escrito no Estatuto do MPLA que é proibido ser amigo de pessoas da oposição. Tornei-me até amiga, bastante amiga de pessoas da oposição, que nos momentos difíceis da minha vida, se calhar estiveram mais presentes para me dar uma palavra de solidariedade de amigos, do que alguns que sentavam ao meu lado do MPLA, porque quem sentava ao meu lado era o camarada Kunonoka que andou a fazer as ameaças. E depois a seguir, como prémio, ainda foi para presidente do grupo parlamentar do MPLA, por exemplo. Agora, claro, quando estamos a debater ideias políticas, desculpa, amigo, política à parte. Tu vais sentar do teu lado e eu sento do meu. Mas isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tinha um pai e uma mãe que tinham ideias completamente opostas e eu muitas vezes me opunha completamente às ideias do meu pai ou da minha mãe e sempre fui ensinada por ambos a defender a minha dama, por mais que sofresse as consequências. Por que havia de destratar outros por pensarem diferente? E há algo que eu acho muito curioso, não sei se é lá que vai ter coragem de pôr no ar isso que eu vou dizer agora, que é o atual Presidente da República, supostamente, dito por pessoas que lhe são próximas, ter-se sentido marginalizado ou ter-se sentido, entre aspas, perseguido por uma ala do MPLA, na altura em que saiu do secretário-geral do MPLA e que passou momentos muito difíceis. E hoje em dia está ele com a faca e o queijo na mão e estar a fazer ou a permitir que se faça a mesma pessoa com pessoas inocentes. Por exemplo, eu sou uma delas. Que culpa tenho eu das quesilhas, dos problemas que houveram dentro do MPLA entre uns e outros e que ele poderá ter feito mal? Que culpa tenho eu dos desvios e roubos que uns e outros fizeram do erário público, que ficaram com centenas de milhões, bilhões nas contas, que eu não tenho? Então, por que também tem que se estender a mim esse combate a supostos entre marimbondos que, no fundo, muitos no povo já estão a dizer que todos são? E o que é que eu tenho a ver com isso? O que fala mais alto tem que ser a minha conta bancária e de onde é que saiu o dinheiro que lá está? Como é que foi ganho? Que não foi aí buscar ordens de saque no BNA, nem foi a saquear, nem fazer alavancagens a usar a Sonangol para alavancar nada, nem nunca recebi crédito no BPC nem na Sonangol. Então, por que eu também tenho que estar a ser ameaçada? Por quê? Porque decidi falar e defender alguém que foi meu chefe.
que por acaso também é meu pai, e que todo o MPLA prometeu, e que eu sei, apesar de não estar lá estado sentada, mas sei que o birro político jurou, fez pacto de defesa do chefe que saía a seguir as eleições, de proteção do chefe, e que agora não cumprem. Então, por que eu tenho que estar a ser punida por falar a verdade? Mas vamos falar de evidências. Que evidências é que apresenta a sociedade que tem sido perseguida pelo Presidente? Eu até já me cansei de falar nas evidências, mas as evidências estão aí. Contactem a RTP, peçam a entrevista que Sua Excelência Presidente da República de Angola deu à RTP, no qual me cita. Fala de mim, 2 irmãos meus, diz que não é por serem filhos do antigo presidente. Portanto, deixa claro que o problema dele comigo é por ser filho do antigo presidente. E depois diz, esses são cidadãos comuns, não são generais nem ministros. Se tocamos generais e ministros, por que não são onde ser tocados? E diz que temos problemas com a lei, insinuando que cometemos crimes. Mas então, eu estava aí a falar em qualidade de Procurador-Geral da República, de juiz de um caso que já nos condenou e passou, portanto, transitou em julgado. Em que qualidade? A violar assim a separação de poderes, a manchar o meu bom nome e reputação internacionalmente, porque aquilo ecoou na Euronews em todos os países da Europa. Outra evidência que também é que está tudo. Eu só falo de coisas que estão registradas. Qualquer cidadão pode ir ao YouTube, pode contactar esses órgãos de imprensa e ir buscar. Graças a Deus não são só angolanos, senão já tinham apagado tudo. Também o presidente do MPLA, que é presidente da República, deu um discurso a dizer que tem que ser afastados do Parlamento deputados que têm conduta indecorosa no Parlamento e nas redes sociais, mas cabe ao presidente da República, que é um poder à parte, definir quem é que tem conduta decorosa ou indecorosa, ou cabe ao povo que elegeu as pessoas, ou os próprios deputados que são representantes do povo que lá estão dentro. Mas essa orientação está a ser cumprida, porque logo em seguida foram fazer uma série de diligências no Parlamento para tentar revogar o meu mandato, com base em ilegalidades. Por outro lado, o MPLA também reuniu o Comitê Central de propósito só para tratar da suspensão e processo disciplinar contra mim sem eu ser ouvida, que está em curso, estão a implementar as orientações. Foi o Presidente da República que deu as ordens, publicamente está registado. Isso é perseguição. A ânsia de me pôr no bolo, no pacote, como filha do Zé Eduardo Santos, é tanta que esqueceu que eu sou deputada eleita na mesma lista que Sua Excelência, antes de ser o Presidente da República, foi cabeça de lista dos candidatos a deputados pelo MPLA, como cabeça de lista automaticamente candidato a Presidente. Se tivéssemos perdido as eleições, seria deputado igual a mim, ele no número 1 e eu no número 50 da mesma lista. Mas foi-se referir ali a mim porque são filhos do antigo Presidente e que não são mais deputados, não são mais do que os ministros e não são mais que os generais, e que nós tocamos quem? Ele, Presidente da República, tocou por quê? Porque é ditador. Porque, desculpa, só um ditador é que fala assim. Obviamente que o Presidente da República não é jurista, podia não saber claramente quais eram as balizas e as que dividem os seus poderes dos outros. O ser humano é falível e errar é humano. Errou, muito bem, retrate-se. Ninguém vai achar que o Presidente da República é mais fraco porque se retratou, porque pensou que eu era gatuna e não sou. Até vai ser aplaudido. Qualquer cidadão que tenha passado pelo que eu passei fica exatamente como eu estou e aguarda e exige sempre que puder que seja reposta a verdade e que as pessoas se retratem. O MPLA falhou comigo, enganou-se com relação a mim na leitura que fez da minha pessoa. Sua Excelência Presidente da República enganou-se, não sei se lhe disseram, se ouviu dizer ou se achou com relação à minha pessoa. Sujaram, mancharam a minha reputação internacionalmente, causaram-me danos irreparáveis. Porque a doença de um filho não se repara. Pode ficar bom de saúde, mas a memória daquele momento difícil ninguém vai apagar. Então retratem-se. Devolvam-me a minha dignidade que me tentaram roubar. Porque senão eu hei de lutar por ela até as últimas consequências. Custa o que custar e vou continuar a fazer confusão, é normal. Qualquer cidadão tem esse direito. E eu sou uma cidadã como os outros. Acredita que o país terá sido saqueado ou não? Na minha opinião, houve um saque descarado e generalizado a todos os níveis no nosso país. E que não foi 1, 2, 3 nem 4. Só que cada um aproveitando-se da posição de serviço. João Paulo Ganga uma vez disse na TV Zimbi, eu concordo com ele, criou-se uma cultura de que cada um aproveitava-se da posição em que estava para comer não sei o que com o cabrito como não está amarrado, que é para beneficiar-se assim, não sei quantos, etc, parentes, etc, em prejuízo do bem maior e do bem comum. Esta é a minha opinião. Foi generalizado, houveram exceções, mas aqueles que não fizeram foram exceções. Então, como é que se corrige um mal que está generalizado? Como é que se mata um cancro que já ocupou o país, o corpo todo do ser humano? Só com uma quimioterapia generalizada. Mas não é para matar a pessoa.
tem que dar a dose certa. E nós não podemos ser radicais a combater uma coisa que está generalizada. Ou se leva todas as pessoas e começa-se pelos que roubaram mais, alguns dos quais continuam dentro da presidência e a entrar e sair de reuniões com Sua Excelência Presidente da República e continuar a merecer negócios com o governo, ou tem que se fazer, ou tem que se dialogar com a sociedade e ver qual é a solução. E eu digo mais, pelo que eu tenho estado a perceber, aqueles mesmo que são a exceção, que são os que não roubaram, não fizeram coisas horríveis, são os primeiros que estão a levar pancada, como eu, Norberto Garcia e outros. A minha própria mãe, coitada, só por ter filhos com o presidente, também já queriam acusar a senhora de ANIPs e não sei o que, teve que vir as próprias pessoas ligadas a ANIP, acho que na altura até o Norberto Garcia e ela própria, defender-se. Então, nós não vemos. As pessoas que convivem na elite angolana não sabem, não costumam ver a mim apanhar o avião da TAG, da TAP, a levantar a minha mala do tapete. Os senhores trabalham nos terminais dos jatos privados, não sabem quem são os marimbondos mores e continuam ao lado do Presidente da República. Por quê? Por isso, aí está a resposta da pergunta que me fez. Por que que eu ataco, estou a mirar-me no Presidente da República? Porque, desculpa, eu estou a mirar-me no Presidente da República porque não estou a entender qual é o problema do Presidente da República comigo. Eu fui das pessoas que mais apoiei o camarada João Lourenço como candidato, é meu vizinho do lado. Eu sempre fui fã da camarada Ana Dias, que também vem a ser minha tia até, parente da minha mãe. E não compreendo como é que do dia para a noite, logo que tomam posse, mudam completamente. E eu aliás, logo que entra como vice-presidente do MPLA, eu começo logo a ser vítima de uma perseguição impiedosa dentro das bases do MPLA no Comitê Provincial de Luanda. E há muitas testemunhas aí para ver, de mandarem desmobilizar o Comitê dos Empresários do partido, porque mobilizou mais de 1.500 pessoas que é para irem ao primeiro ato de apresentação do vice-presidente do MPLA, na altura a camarada João Lourenço, e os outros comitês de ação, dos outros comitês de especialidade, cada um só conseguiu no máximo 200 pessoas. Assustaram-se com a minha capacidade de mobilização, perceberam que eu sou uma pessoa que tenho força, e no MPLA não suportam militantes isolados que começam a ser formadores de opinião e que começam a ter muito apoio. E depois a minha própria página do Facebook, que eu inocentemente criei em março de 2017, nem sabia que o candidato do MPLA também tinha uma página, começou a ultrapassar a página do candidato. O jovem que geria a minha página começou a receber ameaças, inclusive começaram a mandar o jovem bloquear a página e boicotar a minha página das redes sociais porque estava a ultrapassar a página do presidente do partido. Mas que é que uma coisa tem a ver com a outra? A Titica também tem mais seguidores que o presidente do partido e não é por isso que também quer ser presidente. O MPLA tem que parar com isso. E ainda que ultrapassasse, ainda que eu me torne mais popular que o presidente do MPLA e que ainda que o povo queira que eu seja presidente, qual é o problema? Faz parte da democracia, faz parte do jogo. Aperta-se a mão da pessoa que nos superou, dá-se parabéns e vai-se embora. E a pessoa deixa-nos ir embora sem perseguir. Qual é a dificuldade de aceitar o jogo democrático e fair play desses cotas, desses nossos mais velhos? Nós temos muito respeito pelos mais velhos, mas também não vamos continuar a aceitar. Viver toda a vida, eu vou chegar até velha com o mesmo regime que tinha no tempo do Agostinho Neto e do camarada Zé Eduardo Santos. Tudo bem, era meu pai. O camarada presidente Agostinho Neto era pai de uma senhora que muito admira, Irene Neto, mas não vamos misturar o lado familiar com as nossas ideias. Nós, filhos, não temos que ter as mesmas ideias dos pais. Nós também queremos ver Angola como as outras democracias plenas, totais. Se for votado por deliberação, que, olha, nós já não lhe queremos mais aqui porque foi eleito e foi votado, foi deliberado, eu vou aceitar. Como aconteceu, olha, aquele senhor, o doutor Chivuco Vuco, foi tirado da casa CE, aceitou a sua deliberação que foi feita, foi criar o partido dele. É um jogo democrático. Lutem com as armas que existem. Escusam de estar a usar as posições de força e de poder para cometer abusos, para manipular as instituições e servir a interesses pessoais. Querem poder a todo custo, por quê? Para quê? Não vemos que isso não é correto, não dá certo, não acaba bem, não é bom. Não acha que estes aspectos são muito periféricos à política, ter mais ou menos seguidores nas redes sociais? Olha, são aspectos periféricos, estou de acordo. Mas a verdade é que Barack Obama foi através das redes sociais que começou a financiar-se para ser candidato a presidente dos Estados Unidos da América. E lá chegou assim. E fez muito bem a gestão da sua imagem através do seu trabalho como presidente da República, mas as redes sociais foram um grande apoio. Jair Bolsonaro chegou à presidência da República, era um deputado desconhecido da maior parte dos brasileiros, chegou à presidência da República porque ficou conhecido com ilustres áudios WhatsApp.
Donald Trump, a mesma coisa. Eu não estou a dizer que eu quero fazer isso, mas suponho que seja por isso que ficaram assustados comigo. Ou que pensem que há algum plano por trás, desacreditação do presidente da República, qualquer coisa. Porque não é para lá, infelizmente. Temos a cultura também de ver fantasmas por todo lado, até desconfiam da própria sombra. E de agir desta maneira. Mas o mundo mudou, já não é assim. Vamos para um breve intervalo. Eu estou a conversar com a senhora deputada Xizé dos Santos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Todas as terças-feiras no ar, o seu café da manhã.